Testemunho. Glória a Deus. Eu sou um filho amado por Deus, vencendo a área da orfandade, rejeição, medo, insegurança e entre outras coisas. Meu nome é Eliseu. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão felizes com Jesus? Eu queria que você fechasse seus olhos aí no teu lugar. Eu queria fazer uma oração com você. Deus, neste momento nós te agradecemos, Pai, por este momento. Nós te agradecemos, Deus, por essa noite. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe, Pai, para mostrar o teu amor, ó Deus, mostrar que nós não estamos sozinhos, ó Deus. Pai, nós agradecemos pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Pai, nós sabemos que o Senhor tem um propósito. O Senhor tem algo para fazer neste lugar. Deus, em nome de Jesus, nós arrancamos, ó Deus, nós tiramos, ó Pai, tudo aquilo que vem nos atrapalhar, ó Deus, de receber a Tua palavra. Nós, neste momento, Pai, repreendemos toda a obra do inimigo, tudo aquilo que vem atrapalhando, tudo aquilo que vem amarrando as nossas vidas, ó Pai, nós estamos dispostos a receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos na 5ª semana e hoje é a última ministração da nossa primeira decisão. A nossa primeira decisão é admitir. Amém? Quantos aqui já admitiram? Nessas semanas atrás, né? Admitimos muitas coisas. Isso trouxe uma certa liberdade para nós, né? Reconhecer algumas coisas, admitir algumas coisas. E a primeira frase aqui é: eu tenho problemas. Você pode dizer isso comigo? Eu tenho problemas. Você pode dizer mais forte? Eu tenho problemas. Amém. Isso que você acabou de dizer é um fato. Você não disse uma mentira, você não acabou de dizer eu sou um problema, eu sou um rejeitado, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou feio, eu sou incapaz. Você não acabou de dizer isso, mas você acabou de dizer que você tem um problema. Se eu pedisse para levantar as mãos aqui, quem tem problemas, eu tenho certeza que todos aqui iriam levantar suas mãos, amém? Todos nós temos problemas. Mas o que acontece, às vezes nós não queremos admitir isso, porque nós achamos, mas isso é tão insignificante para mim. Mas é muito diferente do que você dizer, eu sou um problema. Porque às vezes você pensa que você é o problema, você é a causa de tudo isso. Mas não é você que é a causa de tudo isso. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Então nós temos que admitir que nós temos um problema. Em Romanos 7,18 diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Aqui é interessante que Paulo ele está dizendo assim: eu sei que nada de importante há em mim, mas aí ele dá uma pausa, ele diz, isso é, quer dizer, a minha carne. Sabe, ele está querendo dizer aqui que ele, como se eu dissesse assim, olha, nada de bom há em mim, mas em mim, Eliseu. Se você procurar alguma coisa no Eliseu, você não vai achar nada de bom. Mas aqui ele fala assim, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então ele diz assim, que na carne dele, ele não encontra nada de bom. Mas nós sabemos que pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos fazer muitas coisas, amém? Pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos vencer todo o mal, tudo aquilo, todos os nossos tropeços, todas as nossas dificuldades. Então nós entendemos que sozinho nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Então Paulo está querendo dizer isso, olha, se você olhar para mim, você não vai achar nada de bom, que é a minha carne, mas se você olhar para o meu espírito, se você olhar para aquele que habita em mim, você vai encontrar algo de bom. Por isso eu acho muito legal o 30 semanas, porque nós colocamos Cristo em tudo. Sabe, Cristo é o centro dessa reunião, Cristo é o centro de tudo que acontece aqui. Então quer dizer que você chega aqui com a sua carne totalmente destruída, você chega aqui com as suas dificuldades, mas o Espírito Santo ele mostra para você que ele pode fazer algo em você. Amém? Isso ficou bem claro? Então nós entendemos que somente pelo Espírito Santo nós podemos fazer grandes coisas, somente pelo Espírito Santo nós podemos ser curados, somente pelo Espírito Santo nós podemos chegar a lugares aonde nós pensávamos que não iríamos chegar. Amém? Porque a palavra de Deus diz assim, que a carne é fraca, mas o Espírito é forte.
A carne é fraca, mas o espírito é forte. E nessa decisão de hoje, nós vamos admitir que nós fazemos uso de compensações. O que seria uma compensação? Compensação é quando você não tem algo em um lugar, então você compensa com outras coisas. Amém? Se você tem um buraco, você vai compensar aquele buraco com outra coisa. Se você tem uma fome, você vai compensar a sua fome comendo uma comida, comendo um alimento. Então, se você tem falta de uma coisa, você vai compensar com outras coisas. Então, a palavra é: admito que faço uso de compensações. Em Hebreus 12:1, diz assim: portanto, nós também livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós sabemos que Deus, Ele nos criou com o DNA dEle. Amém? Todos entendem isso? Nós somos gerados em Deus, nós temos algo de Deus. Ele criou tudo através da palavra, mas quando Ele nos criou, Ele colocou as suas mãos. Amém? Então nós entendemos que nós carregamos aquele DNA de Deus, e Deus nos fez pessoas únicas. Olha para a pessoa do seu lado: não existe alguém igual a ela, não existe pessoa com o mesmo DNA que ela. A sua digital, o seu DNA, ele é único. Então Deus fez você como uma pessoa única. Então nós entendemos que nós somos especiais, amém? Nós entendemos que nós somos pessoas especiais, porque nós carregamos a natureza de Deus. Em Salmos 139:14 diz assim: eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Então nós entendemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos especiais. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Em João 1,13 diz assim: não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: se nós somos gerados em Deus, nós carregamos essa identidade, nós carregamos esse DNA, nós temos a identidade que Deus colocou em nós. Nós somos pessoas especiais, nós somos pessoas perfeitas em Deus. Então, por que nós carregamos algumas coisas ruins nas nossas vidas? Então nós precisamos entender que tudo isso que nós carregamos, tudo aquilo que às vezes você acha: olha, mas isso é ruim, eu sou uma pessoa mal, eu faço isso, eu faço tal coisa. Tudo isso nós precisamos entender que foram acontecendo coisas na nossa história, nas nossas raízes, nos nossos ambientes e das nossas escolhas. Sabe, tudo aquilo que você viveu lá atrás, talvez alguma escolha que você fez lá atrás está refletindo hoje na sua vida. Talvez você está... algum ambiente que você viveu, talvez que você cresceu, que você vive hoje, está refletindo hoje na sua identidade, está fazendo essa distorção na sua identidade. Por isso que nós dizemos aqui: nós não somos o problema, nós temos um problema. Então nós carregamos isso não de Deus, mas de coisas que nós vamos acumulando no dia a dia. Nós vamos pegando isso, pegando aquilo, até através do ambiente. Nós aprendemos na faculdade de medicina que o ambiente ele é capaz de mudar a nossa genética, não é verdade? Se você vive em um ambiente, vamos dar um exemplo aqui, que até um professor explicou para a gente no dia de aula. Ele diz assim, que se você pegar uma criança, duas crianças da mesma idade, e se você pegar essa criança, colocar em um lar saudável, se você der comida para ela, se você colocar ela diante de redes sociais, sabe, der jogos para ela, computador para ela, ela vai se desenvolver. Amém? Ela vai se desenvolver. Agora, se você pegar uma outra criança e você deixar trancada, você deixar ela com fome, você bater nela todos os dias, aquela criança ela não vai desenvolver aquilo que o outro desenvolveu. Então nós entendemos que o ambiente que nós vivemos é capaz de mudar algumas coisas na nossa identidade. Vocês estão entendendo aqui? Amém? Em nome de Jesus. Então nós entendemos, nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos identificar essas coisas. E essas coisas, elas podem gerar coisas que nos bloqueiam de viver o propósito de Deus. Essas coisas que nós carregamos, que nós fomos acumulando no dia a dia, na nossa história, nas nossas raízes, lá atrás, talvez alguma coisa que aconteceu lá atrás, talvez a nossa infância, talvez o nosso ambiente, vai gerando um bloqueio que nos impede de viver o propósito de Deus para nós. Então, qual é o propósito de Deus para nós?
A boa notícia é que Deus nos escolheu, nos chamou, nos formou, e cada um de nós tem a liberdade para ter acesso à abundância da atmosfera do céu e das promessas de Deus. Precisamos decidir diariamente ser quem Deus nos fez para ser. Em 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Você é isso, você é a imagem e semelhança de Deus. Então tudo aquilo que você carrega não é você, é algo que você foi acumulando lá atrás, foi gerando aquilo em você e foi mudando um pouco a sua identidade. Amém? Mas sua identidade está em Deus, amém? Essa é a boa nova para você nessa noite. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos entender as nossas raízes. Eu acho interessante no 30 Semanas, porque o 30 Semanas coloca como a nossa raiz a orfandade. Por isso que toda vez que você vai para o seu grupo de partilha, por isso que toda vez que nós, quando trazemos uma palavra aqui, nós falamos: eu sou um filho amado de Deus, vencendo na área da orfandade, da rejeição. Então 30 Semanas entende que a raiz de tudo é a orfandade. Por que a orfandade? Porque quando você não reconhece Deus como Pai, você não consegue entender essa paternidade, você não consegue entender esse amor na sua vida. Então você vai acreditar naquilo que o diabo diz que você é. Amém? Mas você não é o que o diabo diz que você é quem Deus diz que você é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Não sei se você já ouviu isso, mas isso é uma realidade hoje para nós. Então, quando você está em orfandade, quando você não entende Deus como Pai, você se sente, você tem a sensação de não pertencimento. Então você entende assim: eu não pertenço a Deus. Então, se você não pertence a Deus, você vai ficar livre, você vai ficar solto, livre, que eu falo entre aspas, sabe? Porque você não vai entender que existe uma paternidade sobre você. Então, consequentemente, você não vai entender o amor de Deus na sua vida. Você não vai conseguir vivenciar esse amor. Você não vai se sentir amado e você não vai conseguir liberar esse amor que já existe dentro de você. Por quê? Por conta de coisas que foram acumulando no dia a dia, na nossa história, no nosso ambiente, talvez nas suas raízes, talvez alguma decisão que você tomou. Então eu acho muito interessante isso que o 30 Semana faz, que é colocar a raiz de tudo, a orfandade. E essa raiz, ela vai gerando troncos, que é a rejeição. Com isso não sentimos dignos e desenvolvemos medo, timidez, desejo de esconder ou não enfrentar a realidade. Com isso, nós começamos a gerar alguns vazios dentro de nós, e esses vazios, eles vão ser compensados por outras coisas. Obrigado, Monique. Eles vão ser compensados por outras coisas. Como assim timidez? Como assim vontade de se esconder? Como assim medo? Eu quero dar um exemplo muito claro para você, o exemplo de Adão e Eva. Quando eles fizeram algo de errado ali, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram, eles sentiram um vazio ali dentro deles. Então, ao invés deles compensar aquele vazio com conversar com Deus, com pedir perdão para Deus, como se sentir filhos de Deus, o que eles fizeram? Eles se esconderam, eles ficaram com medo. Em Gênesis 3:8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, ao invés deles chegar para Deus e dizer: Deus, eu errei, Deus, eu cometi esse problema, Deus, eu tenho isso, assim como nós falamos hoje, eu tenho um problema. Não, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Então, a compensação deles foi o quê? Se esconder, ter medo. E quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós pensamos assim: olha, mas não tem perdão para isso que eu faço. Não tem perdão para aquilo que eu cometi lá atrás, não tem perdão, eu não sou digno de receber o perdão de Deus. E isso, a orfandade faz isso em você, porque você entende que Deus não é um pai, você entende que Deus é um chefe, que Ele vai te julgar a todo momento, aquele velho barbudo, que vai te dar uma cajadada a todo momento, e você vai ser sempre o condenado. Mas existe um perdão para você, amém?
Então é isso que nós estamos tratando aqui, existe um perdão, existe uma cura para você. Aí o que nós fazemos? Nós compensamos isso correndo, nos escondendo. E isso atrapalha muito as nossas vidas, porque nós deixamos de viver os propósitos de Deus. Nós deixamos de viver a real vontade de Deus para nós. Então nós nos escondemos, nós nos fechamos, causa em nós uma timidez, um medo, porque nós temos medo de fazer algo. Mas Deus vai curar isso nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Deus vai curar isso nessa noite e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você viver. Você vai viver os propósitos de Deus na sua vida. Nós vemos a história do filho pródigo, que ele saiu de casa, então ele achou que o pai não iria receber ele de volta, mas assim quando ele volta, o pai recebe ele com muito amor, com muito carinho, amém? E Adão e Eva também foi assim, eles acharam que Deus iria julgar eles ali, mas Deus foi no mesmo lugar, na mesma hora, da mesma maneira. Mas na cabeça deles, eles pensavam assim o seguinte: não, eu estou com medo, eu vou me esconder porque eu não sou digno. Mas em nome de Jesus, Deus vai mudar a nossa mentalidade hoje aqui, amém? Nós somos filhos, amados por Deus, nós estamos vencendo em algumas áreas das nossas vidas, e nós vamos conseguir vencer, e nós vamos viver a plenitude da vontade de Deus para nós e em nós. Glória a Deus, em nome de Jesus. Nós temos aqui 3 compensações que são bloqueadores em nossas vidas. É lógico que existe muito mais, né? Tem várias outras coisas que nos bloqueiam, tem várias outras compensações que acabam nos bloqueando, mas aqui existem 3 que nós queremos falar, que é a codependência. O que seria a codependência? Você viver em função dos outros, sabe? Você sempre, a sua felicidade está em função de outros, você não consegue viver por si próprio. Temos aqui a sexualidade distorcida, o que seria pornografia, adultério, masturbação, entre outras coisas, e o vício. O vício, quando nós falamos, logo vem na cabeça, né? Bebida, cigarro, drogas, mas existem outros vícios aqui. Então essas 3 áreas aqui, elas vão acarretando outras coisas, elas vão puxando outras coisas em nossas vidas. Então aí reflita na página 63, em qual área citada acima as suas compensações se manifestam. Você pode anotar aí. Então nós entendemos que dessas compensações podem surgir dezenas de outras, em maior ou menor proporção, dependendo, é claro, da experiência de cada um. Mas a nossa intenção aqui não é nos aprofundarmos no problema. Amém? O propósito do 30 semanas não é aprofundar no problema. O propósito do 30 semanas é trazer cura para você. Amém? O propósito do 30 semanas é trazer aquilo que Deus tem para você. É trazer a paternidade de Deus para a sua vida. É dizer que você é amado, que você é um filho. Então você vai conseguir resolver todos esses problemas. Amém? Glória a Deus. Vale ressaltar que essa caminhada é como um garimpar. É como garimpar e controlar. Durante toda a nossa vida estamos nos escondendo melhor. E as nossas limitações, bloqueios e reconhecimento, nossos limites, vamos trabalhando para vencê-los. Então nós entendemos o seguinte, que para vencer tudo isso que nós estamos vivendo, tudo isso, todas essas compensações que nós estamos vivendo no dia a dia, nós precisamos o quê? Deixar de lado o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Isso é muito óbvio, isso é fato. Nós precisamos primeiro o quê? Qual que é a nossa primeira lição? Admitir. Então, toda vez que nós admitimos algo, que nós reconhecemos algo, nós deixamos de lado o nosso egoísmo, nós deixamos de lado o nosso orgulho. Então, com isso, Deus vem com a cura e Ele consegue tratar onde precisa ser tratado. Então, essa é a função do 30 semanas. E vamos começar aqui com as compensações. A primeira, a codependência. Nela, o indivíduo substitui o estar feliz consigo mesmo por estar feliz em função de alguém. Não vive um relacionamento saudável com os outros ou com ele mesmo. A pessoa, quando ela busca uma compensação, quando ela busca uma codependência, né, que é uma das compensações, ela não liga se ela está feliz, ela liga se o outro está feliz.
Então, com isso, ela não consegue viver a plenitude que Deus tem para a vida dela. Porque o que ela faz? Ela começa a viver em prol das outras pessoas. Ela entende assim, mas tal pessoa tem que estar feliz e eu não. Quantas vezes nós fazemos isso, não é verdade? Quantas vezes você abre mão de alguma coisa para ver o outro feliz, mas você está triste. E isso, então, é uma codependência. Isso é muito ruim. E nós entendemos assim que na codependência ela pode se dividir em duas codependências, que é a impositiva e a anulativa. A impositiva, o indivíduo acha-se indispensável para o outro. Como assim indispensável para o outro? Ela pensa assim que se ela não fizer algo, esse algo não vai acontecer. Essa impositiva, ela quer dizer assim, se eu não resolver o problema da minha casa, ninguém vai conseguir resolver. Sabe, se eu não estiver no meu trabalho, resolvendo o problema lá no meu trabalho, o trabalho não vai acontecer. Se eu não estiver à frente do meu ministério ali, sabe, se eu não estiver presente ali, não vai acontecer. Porque ela acha que as coisas acontecem porque ela está lá. Ela acha que as coisas acontecem porque é pela força do braço dela. Ela entende que a felicidade do lar dela, ela entende que tudo acontece no lar dela porque ela faz. Então isso é muito ruim, isso se chama a síndrome do filho mais velho. Como assim a síndrome do filho mais velho? É quando o pai chega para o filho e fala assim, olha, nós vamos viajar, então o filho mais velho, ele vai tomar conta dos outros filhos. Então aquele filho, ele acha que ele é o pai, então o que ele vai fazer? Ele vai bater no irmão mais novo, ele vai começar a colocar tarefa ali no irmão mais novo. Às vezes ele sai de casa, mas fala, ó, você não pode sair, você vai ficar em casa, porque nossos pais viajaram, então você vai ficar aqui. Entende? Então é a síndrome do filho mais velho. Ele entende que ele é o dono de tudo. Ele não consegue delegar algo para alguém, porque ele entende que só ele pode fazer. Talvez muitos aqui estão se identificando com isso. Você entende que tudo vai acontecer porque você está fazendo. Você entende que na sua casa, se você não der um palpite, as coisas não vão acontecer. Você entende que à sua volta, quando você não fala algo, as pessoas não vão fazer, não vão acontecer, não vão conseguir desenvolver aquela tarefa. Então, isso é a codependência impositiva. E nós tem até uma frase que eu anotei aqui, que ela se acha o dono de tudo. Não é? Quantas vezes nós achamos o dono de tudo? Nós achamos que só nós conseguimos fazer, nós achamos que só nós temos capacidade para fazer algo. Então, Deus vai te curar nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Na codependência anulativa, o indivíduo desenvolve uma dependência emocional em relação aos outros, não tem opinião própria e se anula para ser aceito. Não consegue estabelecer limites, não sabe dizer não. Isso é para mim. Não sabe dizer não. Podemos dizer que é a síndrome do filho mais novo. O que seria essa codependência anulativa? É aquela pessoa que ela se esconde. Ela se esconde, tal pessoa vai conseguir fazer, então eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu não vou fazer nada. Mas você sabe fazer tal coisa, vamos dar um exemplo, você sabe pregar, você sabe subir, dizer palavras, você sabe desenvolver aqui uma pregação. Não, mas eu não vou fazer porque o pastor faz, porque o Eliseu faz, porque o Lauro faz, porque outras pessoas fazem. Então você acaba se escondendo. Sabe, você acaba anulando o propósito de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Então o que você faz? Você vai acabar se escondendo, você vai acabar morrendo, você vai acabar ficando no seu canto e não vai desenvolver o propósito de Deus para a sua vida. E o que nós entendemos também? Aquelas pessoas que não sabem dizer não. Isso foi muito forte, porque eu estou sendo curado nessa área. Sabe, você precisa saber dizer não. Às vezes você não é feliz, você não consegue viver a plenitude em Deus, porque você vive em plenitude, em razão dos outros. Você vive, mas o que os outros vão pensar de mim? Mas o que aquela pessoa vai dizer que eu sou? Aquela pessoa vai achar que eu sou um irresponsável. Aquela pessoa vai achar que eu não estou interessado. Aquela pessoa vai achar que eu sou infantil. E sabe, com isso você acaba sofrendo, você acaba se anulando. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Em nome de Jesus, Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem uma história para você, em nome de Jesus, nós vamos viver tudo isso, amém?
em nome de Jesus. E o fato é que todos nós temos, em algum grau, ambas as codependências. Amém? Eu acredito que todos aqui se identificarem em algumas coisas aqui. Então reflita, qual codependência mais se manifesta em você? A impositiva ou a anulativa? Amém? Você pode anotar aí com um xizinho. E tem algo aqui muito importante que vai fazer você entender em qual dessas codependências você está. Na codependência impositiva, a pessoa desenvolve ira, ansiedade, compulsão e entre outras. Entendemos que a impositiva, você se acha o dono de tudo, você acha que só você pode resolver as coisas. E na anulativa, acaba desenvolvendo o que? Baixa autoestima, medo, depressão, procrastinação e entre outras. Amém? Eu acredito que ficou bem claro para você isso. Então vamos para a segunda. Sexualidade distorcida. 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, mas vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Nós entendemos no começo que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. E aqui fala assim que Deus inaugurou o que seria o ápice de uma intimidade entre o homem e a mulher, que é o, alguém sabe dizer? Casamento. Deus criou o ápice da intimidade entre o homem e a mulher, que é o casamento. Nós vivemos em um mundo em que o mundo está distorcendo isso, né? O que o mundo fala para as pessoas hoje? Olha, não casa não. Você pode ter relação com uma, você pode ter relação com outra ou com outro. O importante é você satisfazer os seus desejos, não é? O importante é você viver o prazer. Não importa qual a pessoa, não importa de onde você vai tirar isso, o importante é você viver esse prazer. Tem até uma frase, né, do Cazuza, que ele fala isso. Então isso acaba machucando as pessoas, acaba nos machucando isso. E nós entendemos aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí nós vivemos uma realidade que o mundo às vezes traz para as nossas vidas. Isso acaba entrando dentro da nossa casa, acaba entrando dentro das igrejas. As pessoas não conseguem entender isso. E o que elas entendem? Que o casamento é uma instituição falida. Não é verdade? Quantas pessoas já não ouviram isso? O casamento é uma instituição falida. E aí as pessoas lá fora ensinam isso para algumas pessoas, às vezes até dentro da igreja. Olha, você pode sim ter relação fora do casamento. Olha, você pode sim, se você está com uma vontade de ter uma relação, de fazer sexo, você pode ir atrás de alguma outra pessoa. Pode sim, porque isso vai satisfazer os seus desejos, isso vai fazer bem para você. Mas o que nós entendemos? Que se você colar um papel num outro, bem colado, e se você arrancar, os dois lados vão sair machucados, amém? Você entende isso? Os dois lados vão sair machucados. E às vezes você está carregando essa ferida aí dentro de você, porque você viveu algo lá atrás, algum relacionamento lá atrás, que causou uma ferida em você. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Em nome de Jesus? Tem uma frase aqui de uma escritora, que diz assim: o seu corpo nu merece a honra de ser compartilhado somente com quem fez uma aliança de nunca deixar a sua alma nua. Amém? Isso é muito forte. Isso é uma frase para você colocar lá no seu WhatsApp, é uma frase para você colocar lá no seu Instagram. Amém? Seu corpo nu merece a honra de ser compartilhado somente com quem fez uma aliança de nunca deixar de amar a sua alma nua. Amém? Então já anota isso daí, já coloca no seu Instagram lá, para que outras pessoas também entendam essa frase. Então nós entendemos que o casamento é algo de Deus. O casamento é algo muito importante. O casamento é uma bênção para as nossas vidas. E o casamento ele vai evitar isso. Amém? Pessoas que não são aceitas acabam buscando essas recompensas no sexo, mas em um sexo distorcido. O que nós entendemos aqui? Essa é uma área que tem pegado muitas pessoas que são frágeis.
Sabe, essa é uma área que tem pegado muitas pessoas que já viveram alguma coisa lá atrás. Tem até uma parte aqui que fala, talvez a pessoa não teve a presença de um pai, de uma mãe. Talvez essa pessoa cresceu longe dos pais. Ou talvez ela teve os pais dentro de casa, mas não teve aquele cuidado dos pais, então acabou crescendo longe. Ou talvez a pessoa que morou com os seus avós, com os seus tios, ou cuidadores ali, não tiveram esse cuidado com elas. Então elas acabam crescendo com uma insegurança, ela acaba crescendo com um vazio dentro delas. Sabe, ela acaba crescendo com uma rejeição, sabe, ela não se sente aceita por outras pessoas. E o que ela faz? Ela vai em busca de sexo. Ela vai em busca daquele parceiro que oferece coisas para ela, oferece 1000 maravilhas para ela, ou para ele também. E aí ela acaba caindo e acaba se machucando. Nós temos a história, né, de homens namorados que chegam na mulher e falam assim, olha, você me ama, então tenha relação comigo. Prova o seu amor por mim, que você me ama, sabe? Prova que você quer viver a sua vida comigo, então vamos ter uma relação. Sabe, isso é uma relação distorcida. Nós entendemos isso é uma relação distorcida. Então, mulheres, não caiam nessa conversa dos homens, amém? Em nome de Jesus. Você que é jovem, adolescente, você que sabe, que está aqui solteiro, não caia nessa conversa, isso não é real. Sabe, você não precisa provar um amor para alguém, para um homem ou para uma mulher, não. Deus ama você, Ele já provou o amor dEle por você, amém? Em nome de Jesus, vocês estão entendendo aqui? Amém? Glória a Deus. Isso parece um pouco forte, mas não é, isso é uma realidade. E quantas vezes essa insegurança, esse vazio que nós carregamos por contas, sabe, por algumas decisões ou algo que nós vivemos atrás, nós acabamos caindo nessa, dizendo, eu estou com vontade, eu vou fazer. Mas no final você sempre acaba machucando. Esse tipo de pessoa acredita que encontrará naquilo que pratica algo que preencherá a lacuna que tem em si. O fato é que muitas pessoas sofrem sua sexualidade com dúvidas, traumas, medos e distorções. O resultado disso é que as pessoas prosseguem suas vidas carregando fardos de culpa e vergonha. Aqui nós temos algumas distorções, né, que talvez você possa identificar aí algumas coisas, que é compulsão sexual. Mas eu não consigo viver, então... se a minha mulher não está fazendo isso, eu vou atrás de outra, eu vou fora do casamento, né? Aquela compulsão, eu preciso, eu não consigo viver sem ter uma relação. Pornografia, pedofilia, prostituição, sexo fora do casamento, fornicação, entre outras. Amém? Então essas são algumas distorções da sexualidade distorcida. E talvez se você se identificou com isso, talvez se você já viveu isso, talvez se em alguma parte, alguma história da sua vida você já viveu isso. Nós temos aqui alguns sintomas que estão ligados à distorção sexual, que é depressão, culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividades, impotência sexual e entre outros. Você já manifestou algum desses sintomas? Quais? Pinte aí com um círculo nesses sintomas aí, amém? Se você já enfrentou isso por conta de uma sexualidade distorcida. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Glória a Deus. Amém. Então nós vamos para o terceiro. O primeiro foi codependência. O segundo, sexualidade distorcida. O terceiro, vícios. O que seria um vício? Como eu disse aqui, quando falamos em vício, logo vem na nossa cabeça cigarro, drogas, bebidas, não é? O vício é tudo aquilo que domina você, tudo que você já perdeu o controle, isso é um vício, amém? O vício é tudo aquilo que domina você, tudo que você já perdeu o controle. Para compreender melhor o vício, é necessário compreender seus fundamentos. Acreditamos que um vício começa com um hábito, iniciando por uma compulsão, trocando a falta de alguma coisa por uma prática que até pode ser aparentemente saudável. O vício começa com um mau hábito, compulsão e se torna um vício. O que nós entendemos aqui? Que às vezes nós fazemos coisas que parecem tão natural no dia a dia.
né? Às vezes, você já parou para perceber algo assim, que a sua maneira de escovar os dentes, você já percebeu que é sempre da mesma forma? A sua maneira de pentear é sempre a mesma forma, a mesma direção, os mesmos movimentos? Não, pastor não, né, pastor? A maneira de passar a mão na careca é sempre a mesma coisa, você sempre acaba fazendo. Tipo, eu tenho um vício, eu falo assim, com a mão assim, vou para lá, vou para cá, vocês estão me ouvindo, sabe? Isso são hábitos que nós vamos fazendo e nós não vamos percebendo isso. Nós temos uma peça onde nós falamos sobre isso, onde você começa a fazer coisas pequenas. Ah, mas isso não tem nada a ver. Ah, é algo que eu falo, é um palavrãozinho aqui que eu cometo aqui, sabe, que eu falo aqui. Não tem problema. Às vezes eu sou assim mesmo, né? Eu tenho a mania de passar perto da pessoa e não cumprimentar a pessoa, mas é assim mesmo, é normal. Então nós vamos acarretando aquilo lá, e aquilo lá vai se tornando um hábito, vai se tornando uma compulsão, e de repente acaba virando um vício. Vocês estão entendendo aqui, em nome de Jesus? Amém? Então nós entendemos que o vício é tudo aquilo que nos domina. Tem algo aqui que talvez algumas mulheres, alguns homens também podem identificar, como ficar horas na academia, limpar a casa toda hora, se preocupar demais com a saúde ou afins, mas que no fundo quer dizer muito mais do que cuidado, limpeza ou saúde, quer revelar uma dor intensa na alma. Parece algo tão simples, né? Ah, mas eu gosto de todos os dias na academia, eu não consigo viver sem academia. Ah, mas eu chegar em casa agora, eu vou arrumar a casa. Sabe, mas por que você não descansa? Não, eu não posso. Às vezes a casa está limpa, mas você quer arrumar a casa. Às vezes a academia vai abrir lá, ficar 2 horas ali, mas você quer ir. Não, eu não posso perder, eu vou fazer isso. E às vezes você acha que aquilo está fazendo bem para você, mas às vezes você está usando isso como uma compensação. Ah, eu estou estressado, então eu tenho que ir para a academia. Eu estou estressado, eu tenho que limpar a casa. Eu estou estressado, eu tenho que arrumar as coisas. Sabe, com isso você não resolve os problemas. Nós entendemos aqui que somente Deus, somente pelo Espírito Santo, nós conseguimos resolver os nossos problemas, amém? Como Paulo falou, na carne eu não consigo fazer nada, mas no Espírito eu consigo fazer. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então nós começamos a compensar naquilo. Às vezes nós nem conseguimos receber uma visita dentro das nossas casas. Por quê? Porque nós queremos fazer. A visita acabou de comer, ao invés de você conversar com a visita, não, você vai lavar a louça. Às vezes a visita acaba de comer ali, vai sentar na sala, você vai fazer o quê? Limpar a casa. Aí você pensa, não, eu não consigo, meu Deus, eu não posso ver uma sujeira aqui. Não, eu não posso fazer, sabe, eu não consigo. E você, com isso, você não consegue ter uma relação dentro de casa com o seu marido, você não consegue ter um relacionamento dentro de casa com os seus filhos, você não consegue ter um relacionamento de casa até mesmo com Deus, porque ao invés de você orar, eu estou nervosa, eu estou ansiosa, ao invés de você dobrar o seu joelho e orar, dizendo assim, Deus, me ajuda com isso, me ajuda com essa causa, me ajuda com esse problema, me ajuda com essa compulsão, o que você vai fazer? Ao invés de orar, você vai buscar uma compensação em o quê? Em arrumar uma casa, em ir para a academia, em fazer alguma outra coisa, em ir para o trabalho. Quantas vezes as pessoas pensam assim, olha, eu estou estressado em casa, eu não quero saber de nada, eu vou trabalhar. Ah, no trabalho é melhor do que em casa, porque no trabalho eu estou com os meus amigos ali, então eu consigo um pouco de paz ali. Amém? Isso é muito comum, não é verdade? Eu não estou falando algo aqui que é impossível de acontecer. Às vezes você pensa assim, olha, eu fico melhor no meu trabalho, mas por que você fica melhor no seu trabalho? Será que a sua compensação tem sido ir ao trabalho, ao invés de resolver o problema dentro de casa? Ah, mas você me estressou demais, dá licença, eu vou trabalhar. Ah, você me estressou demais, eu vou para a igreja. A igreja é bom, né? Tem uma história de um menininho que falou que a vontade dele é morar dentro da igreja, porque dentro da igreja o pai dele não é bravo, dentro da igreja o pai dele é amoroso, dentro da igreja o pai dele dá atenção para a mãe dele, porque ele não consegue resolver os problemas dentro de casa, ele busca uma compensação em outro lugar, em outras coisas. Assim como aconteceu com Adão e Eva, ao invés de resolver o problema com Deus, eles decidiram fugir, eles decidiram se esconder, eles ficaram com medo. E quantas vezes nós fazemos isso? Sabe, nós precisamos resolver os nossos problemas. Ah, mas eu fico muito ansioso, então eu quero me desestressar na esteira.
eu fico muito estressado, sabe? Eu fico querendo dar um tiro, eu fico querendo matar as pessoas, eu fico querendo dar um soco na cara das pessoas. Então o que eu vou fazer? Eu vou para a academia, que lá eu fico dando soco ali. Mas não, você precisa resolver o seu problema dentro de casa, porque isso não vai resolver. Você consegue entender isso? Amém? Está muito claro isso, em nome de Jesus, amém? Então nós precisamos resolver esse problema. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Então isso acaba gerando o quê? Um vício em nós. Ah, mas eu tenho vício de arrumar casa. Isso não é um vício, é uma compensação. Ah, eu tenho um vício vamos dar um exemplo, de fazer uma caminhada. Sabe, sempre quando eu estou estressado, eu tenho um hábito, de sempre quando eu estou estressado, eu vou caminhar. Não, ao invés de caminhar, resolve o seu problema dentro de casa. Resolve o seu problema, tenta resolver, ora para Deus, e quando você estiver tranquilo, vai fazer a sua caminhada, mas agradecendo a Deus, porque Ele resolveu o seu problema. Amém? Isso é muito claro, nós precisamos fazer isso, e com isso nós vamos gerando aquela compensação, nós vamos, não, esse está aqui, estou estressado, eu vou compensar com academia, eu estou estressado, eu vou compensar em arrumar casa, eu estou estressado, eu vou compensar em vir para a igreja, porque na igreja é o melhor lugar para se estar. Não, a nossa igreja começa dentro da nossa casa, a nossa igreja começa dentro da nossa casa, o seu maior ministério é a sua família, a sua casa. Então não adianta você vir para a igreja e tentar resolver os seus problemas aqui, você precisa ir para a igreja que é dentro da sua casa e resolver os seus problemas lá. Amém? Glória a Deus por isso. Então nós temos aqui estágios da compensação do vício, que é o hábito. O hábito são componentes não inatos, se tornam repetitivos e fixos, que acabam se consolidando em nossa memória, criando um caminho sólido de rotinas. Então cuidado com os seus hábitos. Ah, mas eu tenho um hábito de xingar, eu tenho um hábito de responder a um atendente de um mercado, eu tenho um hábito de não olhar para as pessoas, eu tenho um hábito, então tome cuidado com os seus hábitos. E isso acaba virando uma compulsão, que por sua vez é um impulso ou sensação de estar sendo levado irresistivelmente, executar alguma ação até mesmo irracional. E nós temos o vício, que do latim vitium, que significa falha ou defeito, é a repetição da compulsão que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem. O viciado tem prazer no que faz mesmo que momentaneamente. Então, quantas histórias nós já ouvimos, né? Que é muito ruim você ter alguém viciado dentro da sua casa. Não é verdade? Eu tenho um tio que ele... Pensa num cara trabalhador. Pensa num cara que tinha um emprego bom. Ele sabia fazer as coisas, sabe? Ele era competente no trabalho dele, até que ele começou a entrar no vício da bebida. Mas esse vício da bebida, você acha que começou ele tomando uma garrafa de pinga? Não. Você acha que esse vício ele começou tomando uma garrafa de cerveja? Não. Eu tenho certeza que lá atrás começou o quê? Toma esse copinho, não tem nada a ver. Toma isso, não tem nada a ver. Não, mas não tem nada a ver, isso vai acarretando. E com isso... com um vazio que foi gerando dentro dele, o que ele ia fazendo? Compensando na bebida. E todas as vezes que ele brigava dentro de casa, esse meu tio, ele ia para o bar beber. Todas as vezes que acontecia algo no trabalho, ele ia para o bar beber. Então ele compensava aquilo no vício dele. Para ele parecia muito bom. Não, eu vou beber, eu vou encher a cara aqui, porque para aliviar o estresse um pouco, mas isso acaba tornando um vício. E esse meu tio, ele perdeu a família dele, ele perdeu a casa dele, ele perdeu o emprego dele, e hoje ele mora com o meu pai. Ele mora na minha casa lá com o meu pai. Então os filhos dele largaram ele, a família dele abandonou ele. Então o que ele fez? Ele foi morar na casa da minha mãe, né? Aí minha mãe faleceu, meu pai continuou com ele lá dentro de casa. Então você pode ver o que o vício pode causar dentro de uma família. Então entenda isso, sabe? Ah, mas alguém que é viciado em crack, ele não começa com o crack. Ele começa o quê? Com um cigarro, brincando ali, de repente vai para maconha e tal, e vai indo até o crack, e até que ele perde a vida. Então isso é muito importante para adolescentes que estão aqui também, sabe? Não caia nessa ideia furada do mundo lá fora.
Não caia nessa ideia furada de que não tem nada a ver. Não caia nessa ideia de que não tem nada a ver. Hoje dá um furo lá, sabe, na sua esposa. Fala para ela que você vai em tal lugar e você vem para cá. Não caia nessa ideia furada. Sabe que você vai mentir hoje, amanhã você vai mentir de novo. E isso vai acabar sendo natural para você. Ah, mas eu vou dar só uma traidinha, né? Eu vou dar só uma traidinha aqui. Não, isso vai acabar sendo um vício para você. Porque todas as vezes que você brigar dentro de casa, o que você vai fazer? Você vai querer trair a sua esposa. Entende isso? Mas em nome de Jesus, Deus tem a cura para nós hoje, amém? Deus tem a cura para a sua vida hoje, em nome de Jesus, amém? E reflita dentro da perspectiva do vício. O seu nível de dependência está em quê? Em hábito, compulsão ou vício? Você pode anotar aí na sua apostila, página 69. Você ainda está no hábito? Não tem nada a ver, isso é normal. Compulsão, eu estourei, eu fiz. Não, isso foi de uma vez só. Ou vício, que você não consegue deixar. Mas hoje Deus quer dar um norte para a sua vida, amém? Em nome de Jesus, Deus quer te levar a entender o valor da sua identidade. Às vezes achamos que tudo o que fizemos não nos dá o direito de vivermos uma vida plena em Deus e que não podemos recomeçar uma nova história. Então nessa noite Deus Ele quer nos direcionar para a vontade dEle. Deus Ele quer nos direcionar hoje para viver os propósitos dEle. Não importa lá atrás o que você fez, não importa o que você passou, não importa a sua dificuldade, não importa a ferida que foi causada em você. Em Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí no teu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no teu lugar. Nós vimos no começo que Deus Ele nos criou de uma forma única. Nós entendemos que os planos de Deus são os melhores. Nós entendemos que nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Nós entendemos que nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós entendemos que nós não somos o problema, mas que existe um problema dentro de nós. Então eu queria que nesse momento você refletisse nisso. O que Deus pensa de você? Sabe, talvez até hoje o mundo disse para você assim: olha, eu sou um condenado, eu sou um péssimo marido, eu já traí a minha esposa, ou eu já traí o meu esposo, eu não sou digno de viver uma família, sabe, de não ter uma família feliz. Talvez por algum motivo você acabou se relacionando com outras pessoas e isso acabou gerando uma ferida dentro de você. Mas nessa noite nós queremos dizer para você o que Deus pensa sobre você. Você foi planejado para dar certo. Você pode decidir ter uma vida de realeza. Somos frutos das nossas decisões e experiências. Mas em Mateus 11:28 diz assim: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Eu queria que nesse momento você refletisse tudo isso que foi ministrado. Talvez você buscou compensações em tantas outras coisas. O Senhor Jesus está dizendo para você: ei, volta para mim. Volta para mim, eu posso compensar todo esse vazio. A bebida não é a melhor solução para você. O sexo fora do casamento não é a melhor solução para você. Você é querido, você é querida, você é filho, você é filha. E Deus está querendo dizer para você nessa noite: há um perdão para você. Há um perdão para tudo que aconteceu na sua vida.
Talvez o inimigo tentou dizer para você que você não é isso, que você não é filho de Deus, que você não é capaz, que você não vai viver os planos de Deus, que você não vai viver os propósitos de Deus. Mas Deus está dizendo para você nessa noite que você é filho dEle, que você é filho dEle, você é filho amado dEle. Ele te ama, Ele pode te curar, Ele vai te curar, Ele está te curando nessa noite, em nome de Jesus. Talvez lá atrás você caiu em coisas que te machucaram. Talvez isso foi gerando um bloqueio dentro de você. Talvez isso foi gerando uma ferida aí dentro de você. Talvez em algum momento da sua vida você disse: eu não sou capaz de fazer isso. Eu sou tímido demais, eu não sou capaz de fazer tal coisa. Eu não sou capaz de ser um bom marido, eu não sou capaz de ser um bom pai. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há um alívio para você nessa noite, amém? Há um alívio para você nessa noite. Há um alívio para você nessa noite. Há um alívio para você nessa noite. De lá vem. E Ele vem. Talvez seja o momento de você pedir perdão a Deus agora. Talvez seja o momento de você dizer: Deus, eu me arrependo. Deus, eu admito que eu faço uso de compensações. Deus, eu admito que eu faço uso de compensações. Deus, eu admito que ao invés de pedir perdão, ao invés de correr para a sua vontade, Deus, eu corri para as minhas vontades. Deus, eu peço perdão nessa noite, porque talvez eu, ao invés de chegar a Ti, eu decidi fugir, eu decidi me esconder. Começa a orar nessa noite, igreja, começa a orar nessa noite nesse propósito. Deus, nós entendemos a Tua palavra, Deus. Deus, nós entendemos, Pai, que a melhor solução, Pai, é corrermos para Ti. Nós entendemos que a melhor compensação está em Ti, Deus. Somente o Senhor pode completar esse vazio que está dentro de nós. Somente o Senhor pode curar tudo isso, toda essa ferida que está dentro de nós. Deus, só o Senhor pode arrancar tudo isso que eu coloquei durante a minha vida, Deus. Somente o Senhor pode tirar tudo isso que eu fui colocando durante a minha vida, Deus. O ego, o orgulho, Pai, esse vício, Deus, essa sexualidade distorcida, Pai. Ó Deus, eu não consigo parar de fazer tal coisa, ó Deus. Ó Deus, eu não consigo parar de trair, eu não consigo parar de ter relações com outras pessoas, eu não consigo parar de me masturbar, eu não consigo parar de fazer, de achar que no meu trabalho eu consigo resolver as coisas. Deus, eu não consigo parar de pensar que eu sou o dono de tudo, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da razão. Deus, eu não consigo parar de dizer que eu me considero a pessoa mais importante do meu trabalho, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos perdão nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos perdão nessa noite, Pai. E nós declaramos, Deus, que o Senhor é o dono de tudo, Pai. Que somente em Ti nós vamos encontrar o refúgio, Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem de Ti, Deus. A minha cura vem de Ti, Pai. Eu entendo, ó Pai, que todas as soluções dos meus problemas, ó Deus, vêm em Ti, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Amém? Então agora